Fala pessoal, tudo bem? Hoje aula 21, estudo de lentes esféricas e ametropias visuais, os defeitos da visão, página 111, tudo bem? Vamos lá então, vamos juntos. Então pessoal, as lentes elas são classificadas, de acordo com o seu formato físico, com o material que elas são constituídas e aonde elas estão imersas, que é o índice de refração. Em termos de formato, nós temos 6 formatos específicos. Essa aqui que é uma biconvexa, essa que é uma plano convexa e essa que é uma côncavo convexa. As 3 terminam com a palavra convexa. São bico fino, ou seja, são lentes de bordas finas. Também conhecida como lentes o quê? Convexas. Porque a face é convexa. Tudo bem? Essa aqui é uma bicôncava, essa é uma plano côncava e essa é uma convexo côncava. As 3 terminam com a palavra côncava, são lentes côncavas. E são lentes de bordas grossas. Então aqui é uma borda fina, aqui é uma borda grossa ou espessa. Bordas grossas. Tudo bem? Agora, quando o material da lente for maior que o material do meio, o índice de refração do material que constitui a lente for superior ao meio, nunca esqueça que as lentes, elas têm que estar no meio transparente, homogêneo, isotrópico, normalmente é o ar ou a água, ou qualquer substância que preenche esses dados. Então, quando o índice de refração da lente for maior que do meio, toda borda fina é convergente e toda borda grossa é divergente. Se o material da lente for menor do que o material do meio, toda lente de borda fina é divergente e toda lente de bordas grossas é convergente. Como normalmente as lentes se encontram imersas no ar, as bordas finas são com e as bordas grossas são de. Mas pode acontecer o quê? Uma inversão das condições aqui, e uma inversão do comportamento óptico. Tudo bem? Agora, falando em comportamento óptico, elas podem ser o quê? Convergentes, que são aquelas que os raios convergem para um ponto chamado de foco. Então já tira uma reguinha aí, Tá aqui, Então, elas podem convergir, que é esse caso aqui, E esse ponto é onde, na prática, você coloca, que é uma lente, uma lupa, no sol, onde você coloca alguma coisa que vai concentrar raios, que pode até esquentar a um ponto de incendiar, por exemplo, uma folha. Então, gente, quando o índice de refração da lente for maior que do meio, toda lente de bordas finas é o que? Convergente. E ela converge para esse ponto chamado de foco, tá? Quando nada for falado, a lente está onde? No ar. Então toda a borda fina no ar é convergente. E cuidado com os pontos, Antigamente no centro, o centro de curvatura, tá? Era esse ponto quando a gente se tratava de espelhos esféricos. Então era o centro de curvatura, o foco e o vértice, lembra? Aqui muda os nomes, O A é o ponto antiprincipal, F continua sendo o foco e o O é chamado de centro óptico, tá? A distância do A até o O é 2 vezes o F, ou seja, é o raio de curvatura. Tudo bem? Então, por exemplo, como é que você usa os raios notáveis? Então, vamos imaginar que aqui você tivesse, uma vela, tudo bem? Aqui tem uma velinha. E você usa aqueles raios notáveis que a gente já viu lá nos espelhos, Todo raio que vem paralelo passa pelo
foco. Todo raio que vem pelo centro óptico não desvia. Tá aqui, ó, centro óptico não desvia. Então aqui nós temos, ó, os dois raios notáveis. Quando dois raios se cruzam, você acabou de encontrar a imagem que você tem. Então aqui seria quem? A imagem. Aqui seria o objeto, tá? Então, pro lado de cada lente é real. Então aqui é real, as imagens serão reais. E pro lado de cá vai ser quem? Virtual. Ó, virtual. O que vocês observaram? Que é o contrário de espelhos. No espelho, quando o objeto e a imagem estão do mesmo lado, é real. E quando o objeto e a imagem estão em lados opostos, é virtual. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para o segundo tipo agora? Aqui, ó. O segundo tipo é quando eu tenho uma lente, o quê? Divergente. Ó, uma lente divergente. A borda grossa. O índice de refração da lente é maior que do meio. Então ela diverge. Se ela diverge, onde está o foco aqui? Esse foco será virtual e é esse prolongamento de raios aqui, ó. Então aqui você tem um prolongamento de raios encontrando o foco que é virtual, que tá lá ele, ó. Aqui você vai chamar de F'. Então, aqui, ó, é um foco real, como no espelho côncavo. E aqui é um foco virtual, como no espelho convexo. Tudo bem? Ok? Então, vamos fazer aqui vamos achar uma imagem aqui numa lente divergente, que é caso único, tá? É que nem espelho convexo. Você vai observar que é uma VMAT. Então, como é que eu faço, ó? Então, ó, aqui vem paralelo, faz o quê? Diverge. Aqui você, ó, tá divergindo. Todo raio que vem pelo centro óptico continua. Então, vem paralelo, passa pelo foco, vem pelo centro óptico. Onde está a imagem? Aqui está o objeto, né? A imagem está aqui, ó, tá vendo? É uma VMAT, ó, virtual, menor e direita. Imagem, tá? Então, essa é uma VMAT, ok? Então, gente, ó, lentes convergentes, lentes o quê? Divergentes. Agora a gente vai ver todas as imagens e as aplicações. Copiaram? Tomando um cafezinho aqui. Coisa boa, né? Aula de física com café, tá? Então vamos lá. Vamos ver então as imagens das lentes convergentes. Primeiro, entre o infinito e o A. Vem paralelo, passa pelo foco, vem pelo centro óptico. Como é que chama essa imagem aqui? Ó? Acabei de desenhar lá em cima. Ela é real. Ela é invertida, toda real é invertida, né? E ela é o quê? Menor. Onde que eu tenho um caso de uma imagem real invertida e menor? Então a aplicação poderia ser o quê? Numa máquina fotográfica e num olho humano, chamado olho humano hemétrope. Tudo bem? Segundo, eu estou em cima do A. Se eu estou em cima do A, a imagem está aqui, ó. Tudo bem? Ela é o quê? Real, invertida e do mesmo tamanho, igual. O quê? Xerox. Xerox é marca, né? Uma fotocopiadora. Então, quando você quer uma cópia, você quer do mesmo tamanho. Se a máquina aumenta ou diminui, é um acessório dela, tá bom? Pessoal, agora aqui, ó. Entre o A e o F. Entre o A e o F, nós temos o quê? Uma real invertida e maior. O que vocês estão observando? São as mesmas imagens de espelhos côncavos, né? Ó, real
invertida e maior, ou ampliada, né? Exemplo, a coisa que eu sinto bastante saudade, cinema. Gosto muito de filme. Retroprojetor, slide. É esse caso aqui. Tudo bem? Próximo, não formou imagem. Então, em cima do foco, aí a natureza, o que que ela é? Imprópria. Ó, ela é imprópria. Exemplo podia ser o quê? Um farol, né? Farol que utiliza lentes. Ou qualquer situação que o raio sai paralelo, né? O raio de luz sai paralelo e os raios, né, não formam imagem. Uma das mais cobradas é entre o F e o O, tá? Então, entre o F e o O, aqui nós temos o objeto, ó, vem paralelo, passa pelo foco, vem pelo centro óptico. Aqui está a imagem, aqui está o olhinho. Então, aqui vai ser o quê? Uma lupa. Então, é uma quê? Uma VIMAD, ó, uma virtual direita, toda imagem virtual é direita e maior. Virtual direita e maior é um microscópio simples, que é uma lupa, ou microscópio simples. Bacana? E as lentes divergentes, se vocês observarem, é uma bordinha grossa, né? É caso único, tá? Então aqui temos o objeto, ó, já tinha desenhado lá também anteriormente, né? Vem em paralelo, diverge, passa pelo foco. Aqui tá a imagem, gente, ó. Então vai ser o quê? Natureza virtual, direita, menor. E o exemplo poderia ser o quê? Um olho mágico, aquela lentezinha que a gente tem lá nas portas, né? Para ver quem tá batendo ou tocando a campainha, ou a correção da miopia. Tudo bem? Então, o que vocês observaram? Que lentes convergentes e espelhos côncavos têm o quê? As mesmas características, tá? Aqui também é tudo parecido com espelhos planos, ó, que é o estudo analítico, o referencial de Gauss, tá? Então, O era a altura do objeto, P era a distância do objeto até o espelho, aqui até a lente, I é o tamanho da imagem e P' é a distância da imagem até na entrada da luz, que é o diafragma da lente, aqui no caso de uma câmera fotográfica. As equações são as mesmas, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A diferença é que lá era um espelho côncavo quando o foco é positivo. Troca para lente convergente. Era um espelho convexo, aqui é uma lente divergente. Então, o sinal do F mostra o comportamento óptico da lente. Tudo bem? A era o aumento, né? I era o que? O tamanho da imagem e O o tamanho do objeto. Então, quando é positivo é direita, quando é negativo é invertida. Tudo bem? Posição da imagem, posição do objeto. Então, quando era, ó, essa razão era maior que 1, a imagem era maior que o objeto, é uma imagem ampliada, né? Ok? Quando nós tínhamos aqui, ó, o aumento unitário, que era em cima do A, né? A imagem era igual ao objeto. E quando tivesse entre 0 e 1, a imagem era menor do que o objeto, era menor, tá? Então, o módulo da divisão aqui nos mostra o tamanho da imagem. E uma que ajuda bastante é A igual a F, F menos P, e não esquecendo que o F é o quê? A metade do raio de curvatura, tá? Pessoal, as imagens têm uma semelhança muito com espelhos esféricos, né? Côncavos e convexos, e a parte de cálculo também. O que muda está na outra parte, que é isso aqui, tá? O que muda é isso, que é a vergência, tá? Que é a capacidade que uma lente tem de focalizar o objeto. Essa vergência, ó, é o popular grau. Então, quando você fala que uma lente tem 2 graus, seria 2 dioptrias. Então, vergência é o inverso do foco. Então, essa vergência, ó,
gente dá comunidade no sistema internacional dioptrias. Dioptrias. Deixa eu escrever aqui, ó. É uma dioptria. Uma dioptria corresponde a 1 grau. Então, uma dioptria seria quem? 1 metro na menos 1. Por que, ó? Porque aqui é metros, né? Passa para cima, muda o sinal. Quando a lente é convergente, distância focal positiva, positivo com positivo dá positivo, vergência positiva. Quando a distância focal é negativa, vergência vai ser quem? Negativa. Tá bom? Essas lentes têm várias utilidades, instrumentos ópticos, mas principalmente correção de ametropias visuais, tá? Então, eu queria primeiro que a gente desse uma olhadinha aqui, deixa o pessoal copiar. Pessoal, dá uma anotadinha nisso aqui, ó, pra gente falar um pouquinho dos defeitos da visão. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Quando eu tenho aqui, ó, um olho que não tem defeitos de visão, que a gente chama de ametropias, a imagem vai se formar assim, ó. Pega uma reguinha aí. Então aqui eu tenho quem, ó? Uma velinha. Então como é que funciona? O raio vem paralelo, ó. Por aqui. E vai lá embaixo. E aqui, pessoal, ó, passa bem no meio do... Ó, tá vendo aqui, ó? Passa bem no meio dessa lente chamada cristalina. Então, nunca esqueça que o raio é orientado, né? Então, aqui embaixo tem a imagem da velinha, tá vendo? Então, aqui nós temos a velinha, que é o objeto, e aqui temos a imagem da velinha. Esse olho aqui é chamado de olho emétrope. E esse olho emétrope, a imagem é real, invertida e menor. Aonde? Em cima dessa região fotossensível chamada de retina. Tudo bem? Então, o olho, ele tem mais ou menos, ó pessoal, 1 polegada, tá? Então, 1 polegada é aproximadamente 2,52, né, centímetros, tem mais ou menos 1 polegada, ok? Então, onde entra a luz aqui, né, ó, onde entra a luz é a pupila, tá? Temos aqui a córnea, a pupila, aqui temos o cristalino e aqui nós temos a retina, ok? Então, ó, nós temos 2 pontos importantes. Um é o PP. O que é o PP? É chamado de ponto próximo. Então, o que é o ponto próximo? É a menor distância nítida de visão. Para uma pessoa normal, é 25 centímetros. O que é o PR? É a abreviação de ponto remoto. Então, aqui é ponto próximo. É onde você consegue ver com toda a tua musculatura ocular relaxada. E aqui é ponto remoto, é a maior distância que você vê nitidamente, que para uma pessoa normal é infinito. Esse PP e esse PR mudam quando você tem um defeito de visão, que é chamado de ametropia, tá? Então, primeiro, ó, miopia. O que é miopia? Miopia é um defeito de visão, né? Que a pessoa tem a dificuldade de enxergar mal objetos afastados. Então, o míope, ele vê mal objetos longe. Então, de uma maneira muito, às vezes, né, inconsciente, ele aproxima os objetos. A imagem, ó, ela tá antes da retina. Antes da retina. Ele tem um globo ocular aqui, ó, muito longo. Ou tem uma convergência extremamente alta. Então, os raios batem e convergem antes da retina, tá? A correção é para uma lente negativa, divergente, distância focal negativa, ou no ar uma lente o quê? Côncava. Tudo bem?
A distância focal, para você calcular diretamente a distância focal de um míope, é menos PR. E esse PR é uma condição pessoal. Então, menos que é uma lente divergente, PR é ponto remoto, que depende de caso a caso. Então, guarda que o míope enxerga mal longe. Lente o quê? Divergente. Tudo bem? O segundo, pessoal, é uma hipermetropia. O que é uma hipermetropia? É a pessoa que enxerga mal objetos próximos. Então, o hipermétrope, ele afasta o objeto para tentar ter uma nitidez maior. A imagem está o quê? Ó, após a retina, virtualmente, tá? Ó, virtualmente. Aquele pelinho lá é negativo lá, tá? O globo é muito curto e é uma convergência muito alta. E qual é a correção da hipermetropia? Lentes convergentes. Você tem que trazer essa imagem, ó, lente convergente. Ou uma lente o quê? Convexa no ar. Para você corrigir a hipermetropia, tá? A vergência é 1 sobre 0,25, que é o ppn. O que é ppn? Ponto próximo de uma pessoa normal. Menos, porque o pelinho lá é negativo, que é virtual, 1 sobre pph, que é o ponto próximo de uma pessoa hipermétrope. Onde é que veio isso aqui? Ó? De uma velha conhecida, 1 sobre f, que é o v, 1 sobre P mais 1 sobre P'. Como lá é virtual, se é virtual, o P' é o que? Negativo. Bacana? Então lembra que a correção é por lentes o que? Convergentes. Ok? Outro defeito de visão, pessoal, é o astigmatismo. Astigmatismo é o popular, eu não gosto muito dessa palavra, ó. Quando o cara está usando um óculos de descanso. Então, o que é o astigmatismo? É quando você tem os raios, deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Quando você tem o que, ó? Os raios da córnea irregulares. Então, tem os raios da córnea irregulares. Esses raios irregulares produzem o que, ó? Vários pontos, ó. Vou escrever aqui para vocês. Vários pontos focais. Não tem um único ponto focal, um único ponto imagem. Pontos focais. Produzindo quem, pessoal? Uma, ó, tá vendo aqui, ó? Tem um aqui, tá? Produzindo o que? Uma imagem desfocada. Isso vai cansando a pessoa, né? Qual é a correção? A correção é por lente cilíndricas ou esferocilíndricas. Então, sempre que tiver, ó, cilíndricas, sempre que tiver lá na tua questão, tá? Lá, um transferidor, e esse transferidor tem um ângulo, 130 graus, por exemplo, quer dizer que a pessoa tem astigmatismo e tem que ser corrigida nesse valor do ângulo, tá bom? O último que é cobrado, né, é a presbiopia. Outros que eles falam é a vista cansada. Ó, é a vista cansada. O que acontece? Com o passar do tempo, isso aqui é uma consequência senil. O que é senil? Com a idade. Com o passar do tempo, os músculos aqui, ó, vão cansando, eles têm uma fadiga, então eles têm uma dificuldade, endurecimento do cristalino, tem uma dificuldade de quem? De focalizar. Então, o cara que tem presbiopia, que é presbita, ele enxerga mal, então ele é uma perda, ó, perda da focalização. Então, ele começa o quê?
enxergar mal objetos o quê? Próximos. Então, cuidado, tá? Próximos. O cara que tem, ó, hipermetropia também enxerga mal perto, só que ele nasceu com. O cara que tem presbiopia adquiriu com a idade. Então, uma pessoa que é míope também pode, com o passar do tempo, ter dificuldade para enxergar perto, tá? E a correção é com lentes o quê? Convergentes. Tudo bem? Então, esses são o quê? Os nossos defeitos da visão, as ametropias visuais. Vamos ver o que eles estão cobrando, então? Vamos lá, então. Turma, qualquer dúvida me coloca lá no privado, no grupo, que a gente vai responder, tá bom? Primeiro é uma questão da CAF. Vamos juntos aqui, tá? Então, juntos, vamos lá. Um professor de física guardou 4 sistemas ópticos, lentes esféricas ou espelhos em 4 caixas. Uma caixa para cada um deles, numeradas de 1 a 4. Para mostrar, após mostrar as caixas, forneceu algumas informações sobre os sistemas ópticos contidos nas mesmas, conforme a tabela abaixo. Bem, ali é para realmente ver se você não é míope, né? Sistema óptico da caixa 1. Esse sistema conjuga uma imagem direita e menor do objeto. Se ela é direita e menor, então aqui pode ter o que, ó? Ela é uma VMED, né? Pode ser uma lente o quê? Divergente, ou pode ser um espelho convexo. As duas dão VMED. Sistema óptico da caixa 2. A imagem de um objeto conjugada por esse sistema é virtual e do mesmo tamanho. Só pode ser um espelho plano. Virtual, direita igual. 3. A imagem de um objeto conjugado por esse sistema pode ser projetada no anteparo. Quem projeta são espelhos côncavos ou lentes convergentes. 4. Esse sistema pode conjugar uma imagem real e do mesmo tamanho. Real e do mesmo tamanho pode estar em cima do centro de um espelho côncavo ou de uma lente convergente. Então, aqui também pode ter um espelho côncavo e uma lente convergente. Vamos ver o que ele está perguntando, então? Então, ele pergunta assim, ó. O sistema óptico dentro da caixa 1 pode ser um espelho convexo ou uma lente divergente, certo? O sistema óptico dentro da caixa 2 tem seu princípio de funcionamento baseado no fenômeno da refração. Não é refração, é reflexão. Espelho é reflexão. É um espelho plano, né? Dentro da caixa 2 temos um plano, certo? Dentro da caixa 4 podemos ter uma lente divergente. Falso, lente divergente não projeta e é sempre uma imagem menor. As caixas 3 e 4 podem conter o mesmo sistema. Sim, uma lente convergente e um espelho côncavo. 1, 3 e 5. 1, 3 e 5 letras. Tá bom? Questão da UFSC, vocês que vão fazer UFSC no final do ano. Em 2017, Carlos Mastrangelo, deve ser isso, né, da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, divulgou seus estudos sobre a criação de óculos formados por lentes líquidas para fazer o foco automático. Seu objetivo foi resolver o problema de quem tem presbiopia e miopia, por exemplo, para não precisar trocar de óculos. Mastrangelo conta que os óculos possuem uma câmera infravermelha entre as lentes, que serve para identificar a distância entre o rosto do usuário e o objeto que ele está olhando e, assim, fazer o foco correto. Sobre o assunto abordado e com base no exposto acima, é correto afirmar que o defeito de visão chamado hipermetropia provoca o mesmo efeito da miopia, ou seja, o indivíduo tem dificuldade em enxergar objetos próximos. Falso, né? Miopia, o cara enxerga mal longe. Uma das formas de ajustar o foco da lente é alterando o raio de curvatura, certo, né? Por quê? Porque raio é 2 vezes o quê? Foco. O fenômeno óptico que explica o funcionamento de uma lente é a refração, certo?
Para determinar a distância, a câmera acoplada aos óculos utiliza ondas de calor liberada pelos objetos. Ele falou lá em cima que tinha uma câmera infravermelha, né? Sem infravermelha, lá, ó, tá vendo? Ó? É calor, né? Tá certo. Uma causa do defeito de visão chamado presbiopia está relacionada a um globo ocular mais achatado. Não, né? Presbiopia é uma perda de quem? Uma perda da elasticidade do cristalino, né? A lente utilizada para corrigir o defeito chamado miopia é convergente, é divergente. Tá errado aqui. Tá? 64, um olho hipermétrope, a imagem é formada após a retina, certo? Virtual, né? Hipermétrope e míope antes. Então, qual é o gabarito? Ó? 64, 72, 76, 78, né? 64 com 8 dá 72, 76, 78. Bacana? Outro da CAF, vamos lá. A partir da meia-idade, a consulta ao médico oftalmologista se faz necessária, pois os músculos ciliares vão perdendo a elasticidade, aparecendo a presbiopia. Para corrigir, o médico irá receitar óculos com lentes convergentes que deslocam as imagens um pouco mais para a frente da retina do olho. Ou seja, a imagem está atrás, ela é focada em cima da retina. Usando esses óculos com lentes convergentes, então cuidado, ó. Deixa eu ver aqui, era presbiopia, né? Então, ó, lente convergente, tá? Então acontece o que? Presbiopia, lente convergente juntamente com a hipermetropia. Pode-se então observar um lápis como uma imagem real, invertida em um anteparo conforme o esquema a seguir. Iremos analisar somente por uma das lentes. A alternativa correta que mostra como será a imagem formada é... O que vocês observaram aqui, pessoal? Ó, que ela só está usando quem? Metade da lente, tá vendo aqui? Ela tá meio... só usou a metade. Aí você pensa, a lente não mudou a posição, a imagem é a mesma, né? Agora, o que vai acontecer? Pode acontecer uma perda de nitidez, mas a imagem com a lente inteira ou com metade da lente, né? Não mudou a posição, não muda as características. Aqui, ó, ele quer uma imagem real invertida. Aquela é o que? Virtual e direita. Aqui faltou quem? A ponta do lápis, tá? Aqui, ó, ficou quem? Só metade do lápis. Então seria essa aqui. Então essa aqui é uma imagem real e invertida. Tá aqui a imagem, ok? Questão do Enem desse ano. A maioria das pessoas ficam com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Mas há uma exceção, o povo Moken, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderá enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostraram que as pupilas dos olhos dos indivíduos Moken sofrem redução debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. A acuidade visual associada à redução da pupila é fisicamente explicada pela redução. Pessoal, como os raios de luz eles entram mais apertadinhos, né, mais estreitos na pupila, você terá o quê? Terá um desvio menor e você vai ter uma nitidez maior. É a diminuição da intensidade luminosa? Não. Incidente na retina? Não. É que os raios eles entram o quê? Digamos, numa quantidade, uma espessura, né? Imagine, por exemplo, aqui, ó, a pupila, né? Tá mais aberta, ele faz o quê? Ele fecha um pouquinho, fazendo que esses raios vão ter a imagem do que ele está vendo debaixo d'água lá na pupila, na retina.
Da difração é contornar obstáculos. Da intensidade dos raios numa direção de polarização é quando você tem o quê? Quando você tem os planos de vibração cancelados, né? Quando você tem uma onda transversal. Do desvio dos raios luminosos refratados no interior do olho. Quanto menor o desvio, maior a possibilidade de você ter uma boa nitidez, tá bom? Essa era a questãozinha do Enem desse ano, tá? Ok? Gente, um abraço, até a nossa próxima aula. Não esqueça de fazer os exercícios e mandar as dúvidas.